2020 foi o ano mais louco das nossas vidas. Enquanto todo mundo estava olhando para a China, nós decidimos mostrar aos brasileiros a verdadeira trincheira dos negócios de lá. De lá para cá, o mundo evoluiu. E nós também. Mais de 100 horas de conteúdo, centenas de convidados, revelando uma China que a maioria de nós nunca tinha visto. Após um ano de pausa e muitos pedidos, a Hora da China voltou. Finalmente, estamos de volta. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, estamos de volta. A Hora da China, retomando as operações depois de um longo inverno. Estamos de volta, retomando este tão querido programa. É tanta emoção que até a minha voz foi embora ontem, mas consegui recuperar um pouquinho para a gente trazer de volta esse programa tão bacana e tão querido, tão especial para a gente, que é a Hora da China. Para quem não conhece, está vendo pela primeira vez, a Hora da China é um programa que surgiu lá na pandemia, primeiro episódio no dia 28 de maio de 2020, no meio daquele caos da pandemia. E naquele momento a gente decidiu continuar trazendo conteúdo sobre China, dada a relevância de China para o contexto mundial, especialmente no contexto de inovação. E a partir de lá nasceu uma bela história de conteúdo chamada A Hora da China. E desde o começo dessa jornada, eu tive grandes parceiros aqui comigo nessa jornada, e eu vou apresentar todos eles aqui para quem eventualmente não conhece, para quem já conhece, para matar a saudade e ver todo mundo junto. Bom, eu sou o Felipe Leal, sou um dos sócios da Startse e desde aquele tempo me envolvo com a temática de China e agora fico, de novo, muito feliz por a gente estar tendo a oportunidade de retomar esse programa tão bacana e tão querido pra gente. Bom, desde o episódio 1, a Hora da China sempre foi trazida aqui para vocês por mim e também por um parceiro muito querido que está aqui comigo, Inxê, grande, pô, que felicidade em estar contigo de novo aqui, presencialmente agora, né? A Hora da China que nasceu toda virtual, online, agora a gente está aqui juntos de novo no estúdio da Start. Então, bem-vindo, que bom estar contigo de novo aqui na Hora da China. Tudo bem, Leal. De fato, a gente sempre fez a Hora da China, cada um da sua casa, remotamente, e essa é uma novidade, né? Apesar da gente ter feito alguns episódios assim, né? E efetivamente nasceu nesse formato porque começou na pandemia. Cada um de onde estava, inclusive os nossos outros convidados não, né? Co-apresentadores, co-hosts, lá da China, e a gente aqui de São Paulo especificamente. E acho que a ideia é, de fato, a gente voltar, trazer não só uma atualização do que aconteceu nesse meio tempo, né? E o Léo sempre muito preciso nas datas, né? Sempre quando pergunto assim, Léo, que dia que foi isso? Quanto tempo já durou? Ele já faz as contas ou ele lembra de cabeça. Então começou. Antes dos chat GPTs da vida, né? Aí não precisa mais, agora pergunta para o chat. E, de fato, durou um bom tempo e depois a gente ficou nesse gap todo, agora a gente retomando, talvez com algumas mudanças, formatos, adaptações, até porque a internet também mudou, consumo de conteúdo das pessoas e acesso às informações. E acho que a proposta dessa nova fase, dessa nova etapa também é a gente trazer essas novidades junto com o conteúdo que a gente sempre trouxe, né, Leal? É isso aí. O Win comentou, a gente fazia sempre no formato de live, tudo era live naquele momento. Hoje, retomando aqui no formato mais podcast, videocast, com algumas edições, episódios gravados. A ideia é fazer aqui uma temporada de retorno da Hora da China com alguns episódios. Então, algumas novidades, mas a essência é a mesma que a gente trouxe desde então. A Hora da China durou 2 anos, né? Assim, se a gente for pensar no tempo todo que ela teve no ar semanalmente, foram 2 anos, quase 100 episódios e com o tempo também, né, as agendas e tudo mais, a gente acabou desmobilizando e agora a gente remobiliza aqui para trazer esse conteúdo para vocês. E, pessoal, a Hora da China, eu sempre gosto de falar, a Hora da China ela tem um duplo sentido, né? Ou tinha um duplo sentido. O nome, por ser, na época, era uma live semanal, então ela tinha um dia e horário marcado. Hoje, a gente vai fazer um formato diferente agora nesse retorno. Mas, essencialmente, principalmente, a Hora da China tem esse nome porque é este momento de China, né? Que não vem de agora, já vem de algum tempo,
onde a China se torna cada vez mais protagonista, né, num contexto mundial, mas naquilo que nos toca mais aqui, né, em área de tecnologia, inovação, empreendedorismo, novos modelos de negócio, tudo isso a China tem produzido de uma forma muito forte já há bastante tempo. Então, este momento no tempo da China nos fez também batizar esse programa de A Hora da China. E a Hora da China não podia ser a Hora da China sem ter a China presente no programa. Então, para quem também está chegando agora pela primeira vez, a gente tem co-hosts aqui que estão conectados diretamente da China e que a gente vai chamar para conversa a partir de agora. Então, sejam muito bem-vindos de volta, Camila Gataz, Vinícius Oliveira. Eu vou começar pelas meninas. Então, Camila, muito bem-vinda de volta. Que coisa boa que a gente está aqui de volta, né? Bom dia, Léo. Bom dia, In. Boa noite, Vini. O prazer é de todos nós, né, Léo? Eu acho que nesse momento que a gente está aqui, nessa perspectiva do que a gente vê a retomada da China, a volta das delegações, a gente vê algumas empresas que estavam operando numa escala muito pequena terem crescido, um boom de mercado, a internacionalização de muitas empresas chinesas, inclusive para o Brasil. Então, a gente está vendo um novo cenário que está se apresentando numa China que está um pouco diferente, com uma economia também bastante diferente, novas prioridades. E lembrando também que a gente está aqui agora quase, né, para o final do ano, né, mais para o final do que para o começo do ano, e a gente também está muito ansioso para ver o que vai acontecer no novo plano quinquenal que a China vai elaborar no próximo ano. Então, são meses agora que a gente está vendo quase uma mensuração dos KPIs que foram setados nesse 14º plano quinquenal e mirando para o final do ano para ver o que acontece no ano que vem. Muito bom, muito bom. Bom, também esse programa não existe sem a presença dele, que ficou conhecido, né, nas temporadas anteriores como aquele que está sempre na rua. Hoje ele não está na rua, mas ele estará na rua nos próximos episódios, também trazendo né, as coisas acontecendo ao vivo. Então, seja muito bem-vindo de volta, Vini Oliveira. Ni hao, pessoal, que grande prazer estar de volta aqui na Hora da China. Achei que esse momento jamais chegaria, mas finalmente chegou. É um grande prazer agora poder trazer novos assuntos, porque durante esses 2 anos da Hora da China, a gente trazia muito assunto referente à tecnologia, mas muito relacionado à pandemia. Então a gente falava muito de QR Code, de controle de acesso, né, o QR Code de saúde, que controlava se você esteve numa área com pessoas infectadas ou não, você tinha que fazer teste a cada 48 horas, senão seu código ficava vermelho, você não podia sair de casa. E agora, finalmente, a gente pode trazer assuntos que são mais relevantes à sociedade, né? A gente hoje na China vive aqui uma nova onda de transformação de tecnologia, muitas novas tecnologias chegaram desde então a gente está falando de pagamento com a palma da mão, hoje a gente já recebe delivery de comida com drones, a gente vê a popularização de pessoas digitais, robôs humanoides, então muito mais tecnologia bacana, interessante, disponível para a sociedade, que com certeza a gente vai trazer aí com muito mais frequência nos próximos A Hora da China. É isso aí, pô, o vídeo já largou alguns temas aqui super interessantes para a gente explorar, não só hoje, mas também nos próximos episódios. Mas acho que a ideia original aqui para a gente fazer esse episódio de retomada é a gente fazer um pouco exatamente desse olhar do que aconteceu, né, nesse período em que a Hora da China teve fora do ar. E talvez o Vini e a Camila estão lá desde sempre, né? Passaram esse período todo lá, estão lá agora e estão lá todo esse período. Mas eu e o In, a gente está aqui no Brasil, né? E para nós foi um longo período sem poder estar na China. E a gente teve essa oportunidade, inclusive, coincidentemente, acabamos nos encontrando lá mais ou menos há um ano atrás, né? Em novembro do ano passado, novembro de 23, foi o momento que nós retornamos à China. E aí eu queria te ouvir, assim, depois de todo esse período, quando você chegou lá, né, com todo o conhecimento que você tem, toda a experiência, vivência, o que te chamou a atenção quando você desembarcou na China depois de uma longa pausa? O que te chamou a atenção em termos de mudança ou que também eventualmente não mudou tanto assim? Uhum.
A gente se encontrou no final de novembro, né, Leal? E a última vez que eu tinha ido tinha sido finalzinho dezembro de 2019. Então, Igualzinho a mim. efetivamente, a É. gente ficou vários anos sem ir. Acho que a primeira impressão que eu tive, e é sempre uma coisa que me chama muita atenção e que eu digo para as pessoas, a dinâmica e a vida, a intensidade das coisas, né? Você chega em qualquer lugar, as pessoas estão fazendo, estão andando, estão comprando. E ao longo desse tempo, eu acho que no Ocidente, de uma forma geral, nesse meio tempo que eu não fui para a China, eu fui para outros lugares, eu senti um pouco uma baixa numa velocidade, na dinâmica das coisas. Então, você percebia que as pessoas estavam, não sei se mais calmas, tranquilas ou mais lentas. Não sei precisar qualificar. Mas quando botei o pé na China, eu senti, putz, essa energia voltou. Ou pelo menos para mim, e lá talvez tenha continuado. E aí os dois podem nos falar melhor. Então, a primeira coisa foi isso. Acho que me trouxe até, me deu uma energizada. Isso eu estava precisando também. E senti que as coisas estavam acontecendo. Porque uma coisa é a gente estar lá, outra é simplesmente ler, ouvir, essas coisas que a gente não estava percebendo. Então, Leão, acho que a primeira coisa é isso. E aí depois, indo para os lugares, aí a gente chega lá, não necessariamente vai direto para as empresas, visita, faz negócio, mas a gente vai no ambiente, vai no restaurante, dá uma passeada, as pessoas consumindo. Por mais que a gente tenha, de fato, as notícias sobre um certo desaquecimento da economia chinesa, uma mudança de perfil, etc., mas as pessoas estão na rua consumindo. E é assim, no dia a dia, que você sente como que estão as coisas. Óbvio que sempre é um recorte, porque a gente vai nas capitais, dificilmente a gente vai numa cidade do interior, etc. Está no centro comercial, no centro das cidades, então é mais intenso de fato, mas com certeza a gente teria percebido. Então, para mim foi isso. Acho que mais do que falar modelo de negócio, determinada empresa, é sentir o dia a dia da população, e para mim foi muito impactante e foi um energizante para mim, cara. Legal, eu tive uma sensação parecida com a tua. É engraçado, né? Porque, por um lado, a minha sensação quando retornei foi de que parece que o mundo parou durante todo esse período e a gente retomou, né? A China estava operando no mesmo ritmo de quando a gente foi pela Uhum, última vez no final de 2019. Então, por um lado, parece que tudo aquilo que aconteceu, ficou guardado num momento do uhum, tempo e depois as coisas voltaram a ser mais ou menos exatamente como elas eram antes, né? Então teve um lado do meu sentimento que passou por aí, mas por outro, algumas coisas foram para mim muito perceptivas, assim, e coisas que o Vini mencionou rapidamente aqui. Então, eu me lembro de estar no hotel e os robozinhos andando para cima e para baixo no hotel, entregando. Pô, sempre fica aquela coisa, pô, filma, né? Porque é uma coisa diferente. A gente não vê, talvez a gente vê em algum outro lugar aqui, numa coisa experimental, mas lá completamente, né, consolidado, muito delivery, né, dos aplicativos lá. Então, aquele robozinho para cima e para baixo o tempo inteiro convivendo com a gente, porque ele entra no elevador com a gente, ele tá ali, né, frequentando o mesmo ambiente. E outra coisa que me chamou muita atenção, que para mim eu senti um salto em relação a 2019, que foi o tema da eletrificação da frota, né, os carros elétricos, aquela coisa toda. Isso a gente fala muito, todo mundo aqui de startup que tem ido para a China, volta com essa mesma sensação. As ruas continuam cheias de carros, cheias de ônibus nas grandes capitais, né, que a gente acaba frequentando. O trânsito está lá super intenso, mas o barulho parece que não está mais uhum, lá. Ou ele está numa intensidade muito menor. Justamente porque, né, as frotas de carros, ônibus, etc., motos elétricas, ela explodiu. uhum. E a gente pode ver, depois a gente vai falar um pouco sobre empresas chinesas aqui no Brasil. É só ver, há 3 anos atrás, quem no Brasil conhecia BYD, né? Ou, quando a gente falava de carro elétrico aqui nos cursos da Startse, era ainda um tema, né, distante e tal. Agora, a gente tropeça na rua e cai no capô de um BYD, né? Tá muito presente. Algumas semanas atrás eu estive em Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, uma das cidades mais atingidas lá pelas enchentes. Fui fazer uma entrega lá, corporativa, e fui no shopping de Lajeado. O shopping de Lajeado é um shopping bem pequeno. E no meio do shopping tinha um BYD exposto. Eu falei, caramba, né? Tá em todos os lugares. Então, eu senti muito isso lá no meu retorno. E só para pegar 2 exemplos aqui para tangibilizar um pouco mais. Mas, Camila, Vini, vocês que estão aí o tempo inteiro, vocês talvez não tenham essa sensação da mudança tão forte, mas qual que é o olhar de vocês em relação a isso?
Leal, eu acho que quando você compara foto com foto, fica muito mais claro essa diferença, né. Mas eu acho que no caso aqui, tanto para mim quanto para Camila, que nós passamos todo esse filme, né, nós vivemos esse período super distópico de pandemia e depois quase que de repente uma normalização da situação, a gente não consegue perceber com tanta clareza essas diferenças. Mas algo que fica muito claro para a gente é o interesse dos brasileiros pela China nesse período pós-pandemia, né? A gente retomou com as nossas imersões aqui na China em agosto de 2023. De agosto de 2023 a agosto de 2024 foram 8 imersões e a gente percebe que a gente começou a limitar as imersões com 25 pessoas, né? E de repente, uma procura imensa por essas imersões que nós tivemos que dobrar o tamanho das turmas, fazer turmas de 50 pessoas, porque a gente não estava dando conta de tantas pessoas se interessando em vir para a China, né? Foi um período fechado, foi um período distópico, mas parece que quando acabou a pandemia, reabriu esse interesse dos executivos, dos empreendedores brasileiros pela China. E é totalmente justificável, porque a China continua sendo um mundo de oportunidades. E se a gente teve 8 imersões em um ano desde a reabertura, só em 2 meses e meio, agora nós vamos ter mais 8 turmas. Então, em 2 meses e meio, nós vamos fazer o que a gente fez em um ano de imersão. Então, se eu posso sublinhar algo que ficou muito claro para a gente aqui, que não consegue destacar quais são as diferenças que aconteceram aqui no ecossistema chinês com tanta clareza, eu consigo falar sem dúvida alguma que a China é um país muito relevante, cheio de oportunidades para os brasileiros que estão vindo, e é clara, né, essa procura, esse interesse dos brasileiros pelas oportunidades que aqui existem. O que você acha, Cá? Sabe que isso é um assunto muito interessante, assim, no campo do futurismo, a gente sempre trabalha essa relação de tempo e mudança em relação ao tempo. E eu acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas que nos escutam e nos assistem, eles estão acostumados com esse entendimento da escala exponencial, né? Ou seja, é um crescimento que acontece exponencial em relação ao tempo. Um dos temas mais importantes a gente entender quando a gente está falando sobre isso, a gente está olhando para a China, é que a transformação aqui, ela aconteceu não necessariamente numa escala exponencial, porque ainda vivemos numa sociedade bastante linear, mas que sim as tecnologias e as empresas que trabalham e desenvolvem modelos de negócios que partem de princípios tecnológicos, elas sim cresceram nessa escala exponencial. E por que isso é importante, né? Porque eu acho que isso está associado tanto com o que vocês dois trouxeram de perceberem esse processo de automatização dos espaços físicos por meio da robótica, ou até mesmo da utilização de serviços que tem por grande parte a inteligência artificial por trás e a procura, né, dos brasileiros que estão vindo para cá. E por que eu acho que isso tem a ver com essa escala, né, que a gente está mencionando da exponencialidade? Porque muitas vezes, quando a gente começa a desenvolver um projeto, um serviço, ou um produto, ou até mesmo um feature, uma ferramenta, algo, um braço dentro da nossa empresa, a gente geralmente desconsidera essa escala exponencial. Então, a gente, né, quando a gente trabalha aqui com os grupos, com as delegações, com as pessoas que vêm para cá, que entendem que a China, em algumas indústrias, está 10 anos à frente, outras 5 anos à frente, a gente sempre fala assim: se prepara para um momento que você está desenvolvendo um produto ou um serviço que ele tem que ser relevante daqui a 5 anos, e daqui a 5 anos esse mundo ou esse universo, esse segmento, ele vai ser totalmente diferente. E por que isso é importante? Porque a gente tem falado sobre a eletrificação de frotas, sobre o poder da inteligência artificial na China, sobre a robótica, basicamente desde 2018. E aí chegou um momento agora onde isso aconteceu, onde a China chegou num nível de desenvolvimento tão intenso dessas tecnologias que ela começa a exportar esses produtos, internacionalizar esses produtos, e que parece de repente
Só que nada é de repente. Então, o ponto que a gente sempre bate na tecla dentro do futurismo é observar esses sinais do que está acontecendo hoje nesses mercados que são tão relevantes para você, quer dizer necessariamente estar preparado para um futuro que está chegando no Brasil a qualquer momento. E é muito difícil a gente definir o exato momento, porque são muitas variáveis quando a gente trabalha, são variáveis macroeconômicas, tecnológicas, legislativas, enfim, algumas previsíveis, algumas imprevisíveis, mas de uma forma geral a gente tem uma certa previsibilidade do que está acontecendo aqui e vai chegar no Brasil. Então, quando a gente fala, preste atenção no segmento da eletrificação, da energia verde, da comunicação, isso tudo está chegando no Brasil, a gente consegue perceber vários sinais de que isso está acontecendo. Isso, quando a gente trata de escala China, é geralmente uma escala muito mais exponencial do que em outras regiões do mundo, e a gente chegou nesse exato momento, né, onde parece que foi de repente e não foi de repente. A gente tem falado sobre isso. E é por isso que é importante a gente discutir, debater, levar esse assunto como, né, nesses formatos, como é o caso da Hora da China, para a maior, né, a maior quantidade de pessoas que a gente consegue, justamente para tornar e baixar esse conteúdo num nível onde estamos todos alinhados que essas coisas vão acontecer. E isso ajuda, é uma ferramenta que ajuda os empresários, os líderes de empresas, ou até mesmo as pessoas que estão pensando numa mudança pessoal, a estarem preparados para esse futuro que inevitavelmente está chegando, vai chegar, e ele tem uma grande base de inspiração tecnológica que vem da China. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta baseada no que a Camila falou. Na verdade, conectado, não baseado. Camila, das coisas que você, como futurista ou como alguém que está observando as inovações na China, o que a gente tinha de expectativa, de previsão que iria popularizar e escalar e que não aconteceram, o que para você foi mais evidente? Um dos assuntos que me chama muito a atenção, não só na China, mas também em outras regiões do mundo, é a questão do metaverso e dos NFTs. Eu lembro quando a gente teve um episódio, e, gente, a minha cabeça ela funciona de uma maneira não linear. Eu não sou que nem o Leal. O Leal talvez lembre até a data do episódio, mas que a gente abriu. Foi falando sobre o ano do tigre. Então, era o ano do tigre e a gente tinha 3 grandes assuntos, e um desses grandes assuntos era o metaverso. E dentro do metaverso, a questão do NFT. Quer dizer que o metaverso da China parou? Não, não quer dizer. Mas não se tornou a escala que a gente antes imaginava. E a questão dos NFTs, que aqui nunca teve, nunca foi o mesmo formato do que é no Brasil, nos Estados Unidos, no Ocidente, né, de uma maneira geral, mas ele tampouco teve esse potencial de escala como a gente imaginava que ele podia ter, né? Então, tampouco teve o DeFi aqui, né, a finanças descentralizadas, como a gente esperava. E aí, no caso, a gente esperava que não tivesse mesmo. Mas hoje o que a gente vê é um metaverso muito mais nichado dentro de um universo de gaming, o que tudo bem, imaginava-se que isso seria um dos nichos, mas não talvez o único nicho onde o metaverso está atuando atualmente dentro dos mapeamentos que a gente tem feito recentemente. Deixa eu tentar pegar esse gancho aí, Camila, porque talvez o metaverso, como a gente imaginou, ou como foi apresentado pra gente naquele momento, de fato ele não se materializou, né? O metaverso materializar também é meio esquisito, mas ele não se concretizou. Mas talvez, aquela velha história, a gente atira no que vê e acerta no que não vê, né? Hoje a gente está falando de avatares digitais como algo super presente, né? Como é que é a expressão que vocês usam? A digitalização da gente, né? Da nossa figura. E isso está super presente, ou super num sinal aí cada vez mais frequente e forte, inclusive vindo da China. Não seria isso uma variação daquilo que a gente imaginou como esse ambiente virtualizado e tudo mais? Então, talvez o metaverso não se concretizou, mas, vamos dizer assim, quase que spin-offs daquela situação acontecendo atualmente. Ou até a incorporação das funcionalidades, das características que a gente pensou no metaverso como um todo, para alguns dos jogos
Acho que agora a gente está vendo alguns jogos ganhando características de comércio eletrônico, produtos físicos, coisas que a gente imaginou que seria no metaverso novo, mas os universos já existentes incorporando isso, né? Legal. Um outro tema que me vem à mente aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês. A gente falava muito naquela época sobre o live commerce, né? Você aqui teve também super envolvido em vários projetos e eu particularmente achava que era algo que, assim como na China, se espalharia assim por todos os rincões do Brasil, né? Todo mundo fazendo as suas lives lá para fazer a venda dos seus produtos, etc. Acho que de alguma maneira isso teve um momentum. Depois esfriou, talvez, com essa abrangência, mas por outro lado a gente vê as lives da Virgínia, da WePink, lives milionárias. Então, algumas pessoas, algumas marcas que conseguiram capturar aquele sinal, conseguiram executar muito bem e estão colhendo frutos maravilhosos de tudo isso. Não sei o que vocês acham especificamente desse tema. Eu acho que ninguém melhor do que o In para falar sobre esse tema, mas só para voltar no espaço anterior, que eu acho que é perfeito, assim, a leitura que vocês tiveram é perfeita. Eu acho que a narrativa que a gente havia colocado dentro desse universo do metaverso tal como era uma narrativa um pouco idealista, e que sim, a gente consegue hoje coletar produtos e serviços que nasceram dentro do metaverso, que não é necessariamente apenas o universo digital e todo mundo conectado por meio dele, mas sim essas características dos avatares digitais, das pessoas digitais, das plataformas de jogos que têm se proliferado desde então, e a gente teve um recente caso, né, que vocês devem estar acompanhando, a gente pode até criar um episódio só sobre isso, que foi inspirado no Jornada para o Oeste, né, que é uma história icônica aqui na China, então acho que tem uma relevância e cabe até um episódio só sobre isso. E aí, Leal, dentro dessa sua pergunta da live, eu acho que só para jogar de volta para o IN, um ponto que eu acho que é importante a gente entender é que a gente trabalha dentro dessas tecnologias, mas com maturidades de mercado muito diferentes e também com uma questão de infraestrutura que são muito diferentes. E não só isso, como o apoio do governo e alguns subsídios de governo para que essa infraestrutura também se desenvolva em outras velocidades. Então, o ponto acaba sempre barrando dentro da perspectiva mais humana do que tecnológica. Essa é o meu entendimento daqui de como as coisas elas têm uma capacidade de desenvolvimento aqui na China, ela vai para o Brasil, vai para outras regiões, e elas esbarram em algumas vertentes, que é justamente essa, a maturidade de mercado, a questão infraestrutura e o subsídio e apoio de outras entidades, o que a gente chama de ecossistema. Não tem como uma empresa só levantar essa bandeira se a gente não tiver, de novo, esses ecossistemas conectados a isso. E aí eu volto para a questão do carro elétrico como um outro exemplo, que é justamente isso. Não tem como uma marca dizer o meu carro é elétrico e você não tem uma infraestrutura ou um apoio de outras iniciativas que tenham os outros pontos de contato. Seu carro quebrou, onde você leva, seu carro descarregou, onde você carrega, enfim, além de outras variantes, né? Especificamente sobre live commerce, acho que ele é um dos melhores exemplos de uma leitura parcial de uma tendência. Então, quando a gente olha para o live commerce da China, a gente foca muito na parte do vídeo, no apresentador, nos milhões, etc, etc. E a gente adaptou para o mercado brasileiro sem trazer o modelo completo. E aí faltou uma perna super relevante, que são as plataformas. Então, quando a gente faz uma live dentro de um site próprio, que não tem audiência, não tem capacidade de fazer targeting de público, então você fica muito defasado. E é o que a gente acabou fazendo, por isso que a gente não conseguiu ainda, e aí acho que ressalto bastante isso, chegar no mesmo patamar ou nada próximo do que a China desenvolveu. E talvez a terminologia correta seja social live commerce, porque o live commerce depende de plataformas sociais, seja uma plataforma de redes sociais ou de conteúdo, até de comércio eletrônico, para ter todas essas características. Então, acho que é um dos melhores exemplos, ainda vai acontecer, porque o fenômeno, e aí está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos com o TikTok Shop, está indo em outros lugares, e é exatamente pelo fato de existirem plataformas de redes sociais, de conteúdo, de
inteligência artificial, recomendação, que conseguiu alavancar todo esse modelo. Então, eu diria que ainda não chegou no timing para chegar no patamar, nem nada próximo, mas chegaremos lá. E um pouco do que a Camila falou, né? Uhum. É a coisa do ecossistema, né? A plataforma como um Exatamente, é. ecossistema que já vibra por si só. Uhum. E aí, quando você pluga uma live ali, a audiência tá ali, a audiência específica daquele tema, de alguma maneira ela já orbita aquele ambiente, ela não precisa ser criada, vamos dizer assim, do zero, Uhum. criando essa dificuldade. E tem e acho que esse é um ponto importante também nessa internacionalização das empresas chinesas, é que antes a gente sempre pensava em produtos isolados. Produto físico é fácil, eu pego, mando para um lugar, boto na rede de distribuição, vendo e acabou. Agora, com tecnologia, você precisa de tudo isso, como os carros elétricos que a Camila falou, como live commerce, que você precisa de agência, plataforma, etc. Então, essa fase da internacionalização chinesa leva o ecossistema. Então, não é uma empresa isolada. Tanto que quando a gente está agora observando, são dezenas e dezenas de empresas chinesas vindo em cada um dos setores, porque ela nunca vem sozinha. Legal. Deixa eu puxar o Vini de volta para a conversa aqui. Vini, acho que em cima disso que foi comentado, né, da Camila, do gradualmente de repente, né, nada de repente, obviamente que tem um tema que está onipresente agora na vida de todos nós, que é a inteligência artificial, e é um tema que tem exatamente essa característica, né? É um tema de estudo, né, uma tecnologia que existe há décadas, mas parece que de repente, há 2 anos atrás, surge uma ferramenta aqui no Ocidente, ChatGPT, que coloca todo o poder e poderio da inteligência artificial na mão de cada um de nós como Uhum. atores protagonistas, né? Uhum. A gente sempre foi influenciado Uhum. por AI de diversas formas, mas a gente foi apresentado por uma ferramenta que nos possibilitava ser protagonista no uso disso e para a colheita do nosso próprio benefício de produtividade, eficiência, etc. Eu queria ouvir de você, Vini, você fez um post esses tempos no LinkedIn que eu acho bem bacana, comentando inclusive que AI não é necessariamente um tema, né, de discussão na China, justamente pela onipresença dele. Mas eu queria te ouvir em relação a tudo que aconteceu na temática de AI no mundo nesses últimos 2 anos, como que isso repercutiu na China, como que a China reagiu a tudo isso. Alguns anos atrás, a China anunciou que buscaria ser líder em AI até 2030. Como que está esse tema por aí? É verdade, Leal. Então, realmente, inteligência artificial se tornou um tema muito importante, mais importante do que já era, mas é bem legal você citar esse programa, né, onde a China deseja se tornar líder mundial em inteligência artificial até 2030, porque é um programa que começou lá em 2017, muito antes, né, de quando se falava desse grande hype de inteligência artificial. Então, sempre foi um objetivo governamental se tornar, né, essa referência em inteligência artificial e reforça muito, né, a importância desse tema para a China. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente sempre fala aqui, né, como Startse, que o Vale do Silício cria e a China escala. A gente falou bastante, né, de carros elétricos, teve todo o hype de carros elétricos com a Tesla, mas hoje a maior fabricante de carros elétricos do mundo é a BYD, uma marca chinesa. E a gente vê algo muito parecido também com o fenômeno inteligência artificial. Se a OpenAI colocou esse tema tão em destaque, tão em relevância pelo mundo, hoje a gente vê empresas chinesas competindo frente a frente com a OpenAI, com produtos tão bons quanto ou melhores que a OpenAI. Gostaria de destacar 2 empresas aqui, 2 unicórnios de inteligência artificial da China. A primeira delas é a Jipu, muito conhecida como a OpenAI da China, porque todos os serviços que eles têm, a Jipu tem também. Mas eu confesso que eu já parei de pagar os meus $20 mensais da OpenAI, porque a Jipu com o chat GLM, né, se a OpenAI tem o chat GPT, a Jipu tem o chat GLM, me fornece todas as respostas, todas as funções que eu conseguiria ter, né, no chat GPT e mais. Né? Recentemente aqui, estou aqui com o aplicativo deles aberto. O Chat GLM também lançou a função de chamada de vídeo de inteligência artificial. Então hoje eu já consigo aqui fazer uma chamada, né? E aqui eu consigo conversar em tempo real com a inteligência artificial. Ela consegue acessar a minha câmera também,
né, e conversar aqui, falar sobre temas que eu estou vendo. Então, por exemplo, Ni hao, 我现在在做什么？嗨，你好呀，看起来你现在正在视频通话呢，对吗？是不是在忙些什么特别的事呀？Então, eu perguntei aqui para a inteligência artificial numa chamada de vídeo que eu estou fazendo. Ela respondeu: parece que você está numa chamada de vídeo. Você precisa de alguma ajuda com alguma coisa na sua chamada, na sua reunião? Então, assim, produtos que eu não pago nada, totalmente de graça, que já estão disponíveis para a grande população. Né? Então, recentemente também a gente teve a oportunidade de visitar a WIC, que é a World Artificial Intelligence Conference, que a gente estava chamando do principal evento de inteligência artificial da Ásia, mas quando o evento acabou, a gente percebeu que foi o maior evento do mundo. Primeiro pelos números, né, a quantidade de empresas que estavam expondo, mais de 1.000 empresas, mais de 300 mil pessoas passaram por essa feira e nós conseguimos ver assim tecnologias que a gente ficou uau, isso já está acontecendo na China, já está em larga escala. A gente falou bastante de humanos digitais também. Humanos digitais já estão substituindo diversas profissões aqui na China. Já estão substituindo atendentes, já estão substituindo vendedores, já estão substituindo advogados, médicos, guias e muito mais, personal trainer, né? Assim, a gente vê realmente essa revolução da inteligência artificial, mas não como tema inteligência artificial, mas sim como ela resolve uma dor. Lembramos sempre, né, que de acordo com a cultura chinesa, o chinês é extremamente pragmático, ele não está preocupado se ele vai usar inteligência artificial, se ele vai usar robô, se ele vai usar qualquer coisa, ele quer resolver uma dor, né? E aqui a gente vê muitas empresas usando inteligência artificial para resolver dores. Então, realmente, essa revolução da inteligência artificial está acontecendo diante dos nossos olhos, está sendo realmente incrível acompanhar tudo que está acontecendo aqui. A aba inteira estava nessa feira de inteligência artificial, né? Então é fantástico o alcance e como isso está pulverizado na sociedade chinesa. É muito comum para a gente ver crianças nessa feira, idosos nessa feira, passeando, interagindo com as novas tecnologias. E isso é muito legal da cultura chinesa, né? Quando tem uma nova tecnologia, a gente vê que a população realmente adota e isso é para todas as camadas da população, não fica dentro de uma bolha. Isso é muito legal aqui da sociedade chinesa. O nosso sócio aqui da Starse, né, a nossa cabeça pensante em inteligência artificial, aqui que fala disso há tanto tempo, ele estava nessa feira com vocês aí, né? E ele comentando aqui, ele estava falando que sim, ficou muito impressionado porque a feira chama World AI Conference, então é uma feira mundial, mas na verdade as empresas que estavam lá eram basicamente todas chinesas, né? Então, realmente, uma massificação assim, do tema e da aplicação de AI nas suas mais diferentes vertentes chama muita atenção dele. Deixa eu puxar um assunto aqui, talvez acho que nosso último assunto desse episódio de retomada, que é a gente estava falando das empresas chinesas no Brasil, né? Eu lembro da gente, quando estava fazendo a Hora da China, lá naquele período lá da pandemia e tudo mais, a gente sempre falava de algumas empresas e essas empresas acabavam sendo uma novidade para a maior parte das pessoas que acompanhavam o programa naquela época. E para nós mesmos, ainda para eles estavam lá, obviamente que diferente, mas para nós ainda, empresas, tá bom, eu ouvi falar desse aqui, mas eu não conheço bem ainda. E daqui a pouco, eu acho que essa sensação, esse senso de urgência que o Vini comentou no início, de brasileiros querendo retomar o interesse por China, o interesse por ir para a China ver com os próprios olhos tudo isso, eu acho que se dá também porque a China está presente cada vez mais na vida desses brasileiros aqui no Brasil. Durante um tempo, talvez, a presença das empresas chinesas ainda eram muito ligadas à infraestrutura, coisas menos palpáveis para o consumidor final, né? E hoje a gente está comprando carro da BYD, a gente está, né, consumindo TikTok, Quais da vida. E em que mais que você tem percebido assim dessa presença mais no consumidor final, no dia a dia das pessoas de empresas chinesas aqui no Brasil? Uhum. Eu acho que, além da infraestrutura, de outras coisas, antes o que a gente lidava era produtos chineses sem marca. Ou Sim. produtos de marcas internacionais fabricados na China. Esse era o nosso dia a dia. Se a gente olha o nosso corpo, nossa casa, a maior parte das coisas são da China. Só que não de marcas chinesas. Acho que essa é uma diferença fundamental. Então, com o crescimento da economia,
com a exigência maior do consumidor e as empresas crescendo, entendendo que o jogo também é do marketing da marca, começaram a agregar valor, margem maior, enfim, toda essa história. E o que grande diferença agora é, de fato, internacionalização. Porque as empresas chegaram no patamar, dominando, as maiores dominando o mercado local, já tendo ido para o Sudeste Asiático, isso é uma coisa que a gente já falava antes, né? E as primeiras começaram a vir. Só que quando a gente falava lá atrás, 2 anos atrás, nos últimos episódios, a gente sempre falava das grandes companhias chinesas. Então pegava o AliExpress, pegava o TikTok que você mencionou, algumas grandes marcas de tecnologia estando aqui, algumas que já vieram e foram embora, mas o que agora a gente percebe de fato são marcas de consumo. Então, a primeira grande, talvez a gente possa indicar a Xiaomi, que foi lá 2014, 2013, está presente nesse tempo todo entre as top 3 no mercado brasileiro, e não só aqui no Brasil, como internacionalmente, mas também de outras empresas. E aí, algumas menores, a Anker, talvez você conheça, uma de carregadores, ela domina, por exemplo, o mercado americano de baterias, power banks, etc. E aí no Brasil estão entrando também. Agora, a gente vai começar a ver a proliferação das marcas de tecnologia, principalmente celulares. A gente já estava vendo o crescimento da Realme e de outras. Esse ano a gente teve a entrada da Oppo, da Vivo, que são líderes no mercado chinês. Então, aqui no Brasil, a gente tinha 4, 5 marcas no total de celulares. Na China, são mais de 10 entre as líderes. Então, são coisas que a gente vai começar a ver no dia a dia de consumo e com alto componente de tecnologia. Por outro lado, a gente tem a Shein como plataforma e também como marca própria. Isso é interessante. Eles têm, por exemplo, uma marca de cosmético, chamada Xiglam, e que são produtos que têm a produção terceirizada e usa o canal de distribuição deles. Então, são alguns produtos que a gente vai começar a ver com mais frequência no nosso dia a dia, que a gente não estava acostumado. Cosmético, a gente tem visto até cosméticos coreanos, mas chineses, não imaginei que isso fosse acontecer, mas vai se concretizar. O tamanho disso talvez seja a dúvida, o quão impactante, mas que existirão algumas marcas, com certeza, Leal. É legal, você falou da Vivo, que não é a Vivo, Que não é ao vivo. não é a Vivo do Brasil. Sempre é uma discussão isso, né? É, Porque nos últimos Jogos Olímpicos, na Copa, eles tiveram presentes como patrocinadores e a Vivo daqui pegou carona nesse caso, né? sim. Isso eu ia comentar, a Vivo foi uma das patrocinadoras da Euro agora, Da da Euro. Eurocopa do meio desse ano, de 2024. E não só ela, né? Hisense, própria BYD, AliExpress, que a gente já conhece. E aí eu queria pegar uma outra marca, que também é do Grupo Alibaba, mas que também foi patrocinadora da Euro. E aí eu queria devolver para a Camila aqui, porque eu tenho a sensação de que daqui a pouco a gente vai estar pagando aqui no Brasil com o Alipay. Ou o Alipay Plus, né? Que é vamos dizer assim, a versão para fora da China do Alipay, que já é tão usado por lá. Camila, faz sentido isso que eu falei? Quem mais que está aí hoje e que você acha que daqui a pouquinho a gente vai estar consumindo aqui no Brasil também? Leal, é uma pergunta muito interessante. A gente conversa sempre com os executivos do LP, inclusive, né, não só a gente, como as pessoas que fazem as imersões com a gente também têm essa oportunidade. O que nos é explicado é que, neste exato momento, a América Latina não é o principal foco do LP Plus em termos de expansão de mercado. Então, a gente tem visto diferentes estratégias surgidas ou criadas por marcas chinesas nesses processos de expansão. É claro que por uma questão regional, de proximidade, de fuso horário, de cultura, o Sudeste Asiático, assim como o Yin bem mencionou, que a gente tem falado sobre isso há muito tempo, acaba sendo o principal target, né, a principal meta dessas empresas que estão se internacionalizando, e também por terem uma infraestrutura que carece alguns elementos tecnológicos, como é o caso de métodos de pagamento, ou melhor, a infraestrutura de métodos de pagamento integrada, né? Porque mais o que faz? O LPay Plus, ele faz uma parceria com as carteiras digitais locais e ele permite um processo de internacionalização um pouco diferente para os cidadãos chineses.
Agora sim, então não imagino que nesse próximo ano, por exemplo, a gente veja essa expansão. Uma outra região que tem sido bastante de interesse da China no processo de expansão por outras estratégias é o Oriente Médio. Então, a gente tem visto cada vez mais empresas chinesas investindo no Oriente Médio, norte da África. Recentemente, agora, a gente estava aqui em Beijing, estava tendo uma conferência sobre o Oriente Médio e Norte da África, que é uma região que chama MENA, né, o governo chinês. Então, isso acaba sendo um outro ponto de expansão bastante interessante para os mercados chineses diversos. E aí, Leal, uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre isso, eu tô aqui agora, nesse exato momento, com o X-Real, né? Que é um óculos de realidade aumentada que a gente comprou aqui recentemente. E o X-Real, ele tem uma proposta bastante interessante, né? Ele é um óculos que eu tenho usado quase todos os dias. Ele não tem a mesma proposta do óculos da Apple, por exemplo. Ele também tem 1/10 do valor, né, do preço do óculos da Apple. Então, a gente tem que considerar essas possibilidades. E ele é um óculos de realidade aumentada, né, que é só, na verdade, uma capa para que ele tenha baixa transparência, né, e uma capa quando você quer ter uma interação maior com outros universos. Então, Lau, eu acredito que essas tecnologias, né, assim como a Oppo e a Vivo, que o In mencionou, que são tecnologias que resolvem uma dor por um preço muito inferior ao que a gente tem no mercado, que é o caso de smartphones hoje, com um preço muito mais popular e com uma alta tecnologia. Eu acredito nesses gadgets e nesses aparelhos tecnológicos, como é o caso da X-Real, que era a Nreal antes, a gente já tinha falado sobre isso, ela só teve um processo de rebranding aqui. O Vini já foi pra rua, sem ir pra rua, já mostrou ali no celular dele, como de praxe, né, as plataformas e as funcionalidades. Fala aí. Léo, você perguntou do Alipay aqui, né? Talvez a gente não tenha Alipay tão cedo, mas a gente vai ter pagamento via Palma em breve aqui no Brasil. Uma empresa, um banco brasileiro, o Inova Banco, fechou a compra de tecnologia de uma empresa chinesa exatamente para fazer o pagamento via Palma. Então, isso é interessante também, né? Não necessariamente as empresas que são voltadas para o consumidor, mas as tecnologias também de nova infraestrutura, todos os conceitos também podem ser adotados por empresas brasileiras para se utilizar disso e oferecer os mesmos tipos de serviço por aqui. Sem dúvida. Em breve o Vini vai nos mostrar como é que é pagar com a palma na mão, né, Vini? Para valer aí, ao vivo e a cores. Muito bom. Pessoal, acho que já estamos caminhando aqui para o nosso finalmente. Eu queria reforçar aqui que a Hora da China volta, esperamos que para ficar, né? Por bastante tempo. Talvez, com certeza, num formato diferente, temporadas, enfim. E o nosso intuito é continuar fazendo o que a gente sempre fez, né? Nesse período todo, as nossas vidas, carreiras tiveram várias mudanças. O Vini e a Camila continuaram na China, isso foi talvez a única coisa que não mudou, a gente continua aqui no Brasil, mas cada um aqui com seus projetos, com as suas situações aqui de vida lá na China e no Brasil, mas todos com o mesmo propósito, o mesmo intuito de continuar trazendo. Deu para ver nesse episódio de retomada a quantidade de coisa que aconteceu nesse período, que continua acontecendo. Então, a China vai continuar produzindo inovação, exportando essa inovação para o mundo, seja na tecnologia, no produto final, na marca. E por isso a gente tem que estar aqui. Por isso que a Hora da China tem que existir, para continuar trazendo isso para todos vocês, da forma como a gente sempre fez lá, com o mesmo propósito lá do começo da nossa jornada. Então, eu queria fazer a tradicional, para quem acompanha a Hora da China já desde daquele tempo, tradicional rodada aqui de mensagens finais. Então, eu vou começar com o Vini. Vini, diz aí qual que é a tua mensagem final nesse episódio de retomada nosso aqui. Pessoal, um prazer tê-los de volta aqui na Hora da China. Minha mensagem final é bem simples. Continua ligado com a gente nos próximos episódios. Vai ter Vini na rua mostrando essas inovações em louco acontecendo naquele momento. Boa. E você, Camila?
Pessoal, eu sou uma eterna apaixonada pelos modelos de negócios chineses e as tecnologias que proporcionam alguma melhoria de vida e o que geram bons negócios. Eu acho que esse é um pouquinho do que eu vou cobrir mais aqui com vocês e eu também estou muito ansiosa para os próximos capítulos e para receber cada vez mais os brasileiros aqui na China também. Maravilha. E você, hein? Cara, muito feliz por estar retomando e acho que minha mensagem final é até a próxima. Até o próximo episódio da Hora da China, com atualizações, formatos, novidades, enfim. Muita expectativa para a gente gravar a próxima. Boa, maravilha. Espero que eu esteja com uma voz um pouco melhor também na próxima. Mas é isso aí, pessoal. Fica o super agradecimento para todos vocês. Para quem quiser conhecer mais sobre as versões anteriores da Hora da China, a gente vai botar em algum lugar aqui na descrição, aqui na tela, um link para vocês acessarem no YouTube da Startse. Quase todos os episódios, né, dos quase 100 episódios, estão disponíveis lá. Então, recomendo, tem assuntos muito bacanas, atemporais, né? Então, não é porque a gente gravou lá atrás que eles não seguem atuais até hoje. Então, fica a dica aqui para vocês e nos acompanha aí nos próximos episódios. Esse foi só o primeiro dessa retomada e a gente vai continuar por aqui por mais tempo. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Valeu!